Para celebrar esta solenidade da Epifania do Senhor, nós que vivenciamos um tempo tão propício e profundo como aquele que passou o tempo do Advento, nos preparava, nos colocava diante do mistério com um desejo de sensibilizar-nos para que pudéssemos reconhecer aquele que viria, o Salvador. Experimentamos todo este tempo do Advento e somos também ali colocados no tempo do Natal, quando celebramos o seu nascimento. Ali na plenitude dos tempos nós conseguimos contemplar a encarnação do Filho de Deus, esta realização da vontade de Deus de vir ao encontro do seu povo, visitar o seu povo, para que assim, visitados por Deus, pudéssemos também encontrá-lo, ir ao seu encontro. Nós celebramos boas festas, celebramos o Natal, celebramos também a Sagrada Família. Depois que nasce o menino, ali apresenta-se para o mundo a Sagrada Família de Nazaré, e agora celebramos a sua Epifania. Logo depois ainda celebraremos o seu batismo. Hoje a igreja para celebrar a manifestação de Jesus aos gentios, a toda a humanidade. Isso nós vamos ver perfeitamente no relato do Evangelho de hoje, quando somos ali agraciados por São Mateus, nesta indicação de que os magos vinham do Oriente. Aqueles que eram considerados indignos, pagãos, porque não eram o povo da promessa, vai ao encontro, acorre ao encontro de Cristo, porque segue a estrela que é também para nós sinal da criação. A criação também, quando vê o seu Criador nascendo, vai ao encontro também para celebrá-lo. Então, os magos acorrem ao encontro de Cristo como sinal da universalidade da salvação. Aquele menino não seria somente o rei de Israel, o salvador do povo judeu, mas se tornaria o salvador de todas as gentes, de toda a humanidade. Era preciso apenas que pudéssemos sair do que é cômodo para nós e ir ao encontro, caminhar. Enquanto os magos caminhavam, Jerusalém permanecia paralisada. Nós encontramos aqui a preocupação do rei Herodes, quando soube que o rei nasceu. Ele se sentiu ameaçado, como tantas das vezes, quando não estamos de verdade indo, acorrendo ao encontro de Cristo, poderemos nos sentir ameaçados pela sua presença. Poderemos nos sentir ameaçados pela sua palavra. Por isso que precisamos estar diante dele com um coração livre, capaz de obedecê-lo e de colocá-lo verdadeiramente como ele é, o princípio e o fim, aquele que é o rei, aquele que deve reinar na nossa existência, para que não nos preocupemos como Herodes, para que não nos agitemos como a cidade de Jerusalém, quando nós escutamos que até mesmo os sacerdotes e os mestres da lei se reuniram com aquele poder religioso, porque não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Veja, aqui nós temos um risco, porque podemos ser como estes que conhecem a lei, conhecem o culto, conhecem a liturgia, conhecem a palavra de Deus, porque já fomos agraciados com a vinda, nós somos batizados, mas podemos continuar amedrontados quando nós não assumimos aquele que vem. Então nós podemos ainda estar nesta paralisia. O Senhor que se apresenta para nós, o Senhor que nos busca todos os dias, o Espírito Santo que nos impulsiona a ir ao encontro daquele que é a nossa salvação, nós podemos nos tornar ainda povo insensível. Por isso precisamos abrir os nossos corações, os nossos olhos e também o nosso entendimento, para que não fiquemos paralisados diante daquele que deve ser contemplado, mas deve também agir em nós a força de uma mudança interior. E isso dispõe, claro, a nossa vontade. Nós escutamos que o rei Herodes planejou ir ao encontro de Cristo. Mas este encontro que ele desejava não era para adorá-lo, como aqui nós escutamos. Ele disse aos magos: quando vocês o encontrarem, voltem e me digam exatamente onde ele está,
para que eu possa adorá-lo. Mas não era esta a intenção. Qual é a nossa intenção quando vamos ao encontro de Cristo? Qual é a nossa intenção primeira quando nós vamos ao encontro de cada celebração, de cada Eucaristia? Nós estamos indo ao encontro de Cristo porque queremos lá adorá-lo e prestar culto e para todos dizer que Ele é o único Senhor da nossa vida e que nós, por mais frágeis que sejamos, vamos desejando ali fazer com que a minha vida se torne vida de Cristo? Ou nós estamos apenas indo ao encontro de Cristo com interesses pessoais, com interesses passageiros, com aquelas vontades que são todas elas contrárias à vontade de Cristo? Porque somos homens de muitas vontades pessoais e elas também precisam ser purificadas. A vontade de Herodes não era adorar o Senhor, mas era matá-lo. Quantas vezes nós matamos o Senhor para viver a nossa vontade? Quantas vezes nos tornamos surdos à sua palavra, porque não queremos fazer com que essa palavra nos divida ao meio? Veja, quando nós celebramos o nascimento de Cristo, a encarnação do Verbo, nós estamos dizendo que há ali uma passagem. Ele é um divisor de águas. A igreja e o mundo inteiro olha para a história agora sob o sentido de antes e depois de Cristo. E a minha história, e a tua história pessoal, nós temos um antes e um depois de Cristo. Quando nós fomos realmente abraçados por Ele, quando batizados, quando nós abraçamos a sua vontade, esta vontade de Deus, ela se tornou superior à nossa vontade, e nós nos tornamos outra pessoa, não, claro, perdendo a nossa liberdade, não é isso, mas fazendo com que verdadeiramente a nossa vida seja livre, porque estar submisso à vontade de Cristo? Ou nós somos as mesmas pessoas ainda a toda a celebração do Natal? Porque a celebração do Natal na nossa vida deveria ser um novo ponto de partida, um recomeçar, como nós escutávamos incansavelmente o Papa Francisco, saudoso em memória, Papa Francisco, dizer: nós somos convidados sempre a recomeçar, porque o Senhor nos dá esta possibilidade. Seguir a Cristo é saber que todos os dias eu posso recomeçar, eu posso desejar mudar, eu posso querer ser melhor do que ontem, eu posso desejar ser concretamente na minha vida uma pessoa melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, filhos, pessoas da sociedade, amigos capazes de levar sempre os outros para o que é justo, para o que é honesto, para o que é bem. E é isso que a vinda de Cristo repercute, ou deveria repercutir, na história da nossa vida. Nós encontramos aqui os magos prosseguindo. Eles foram ao encontro daquele que a criação também ia ao encontro. E eles foram desejosos. Eles não foram esperando que ali eles pudessem, como aqueles que deveriam ser os primeiros a ir ao encontro, porque era um povo prometido. Eles não foram na certeza de que seriam acolhidos, mas eles foram na certeza de que aquele que nascia também poderia reinar sobre os seus corações. E lá ofertam aquilo que trazem de melhor. Nós escutamos que eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Nestes presentes nós vemos o reconhecimento de um povo pagão que o povo de Deus não foi capaz de reconhecer. Eles reconheceram no ouro ali a realeza, ele é rei. Eles entregaram incenso e reconheceram com aquele incenso a divindade. Eles entregaram a mirra e reconheceram com a mirra a humanidade. Um Deus que é rei, humano e divino, que vem à nossa condição de criatura para que nós possamos alcançar a condição de divindade quando somos santos. Nós também escutamos que eles foram tocados. Ali, eles em sonho perceberam que não deveriam voltar por Herodes e retornam por outro caminho. Encontrar-se com Cristo, contemplar o menino Deus, contemplar a salvação,
Quando nos colocamos debaixo da luz de Cristo, nós somos iluminados tamanha por esta luz, que a nossa vida não tem condições de ser a mesma. Então, se a cada ano, se a cada Natal, eu ainda continuo com as mesmas realidades que me tornavam escravos, que me tornava escravo, se eu ainda permaneço escravo, se eu ainda permaneço condicionado, é porque não é a luz de Cristo que não brilhou fortemente, mas eu que me escondi desta luz, porque ela brilha sobre todos nós. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ele veio para que pudesse ser luz do mundo, mas a palavra de Deus diz que o povo que veio, que Deus veio como luz, não reconheceu a luz. Nós somos convidados a reconhecer esta luz, para que ela verdadeiramente incida sobre nós e nós possamos ser transformados e voltemos seguindo por outro caminho. Seguir a Cristo significa seguir um outro caminho. Não um caminho que é divergente da nossa história. Não, porque Deus age na nossa história pessoal, da nossa vida. Deus age nos acontecimentos diários. Mas eu preciso estar atento para conseguir ver esta ação de Deus e me permitir transformar por esta ação. Celebrar a epifania do Senhor, sua manifestação, é celebrar a nossa vida que é colocada debaixo desta luz que irradia. Então não devemos correr para outro canto que não seja estar aos pés do Senhor. Devemos ir correndo, caminhando, não importa, a nossa disposição precisa ser a mesma, desejar encontrar o Cristo, para que encontrando o Senhor, Ele torne-nos novas criaturas. A criação foi ao encontro do Senhor no sinal daquela estrela. Hoje pode ser que não tenhamos mais sinais como estes, ou à medida da vontade de Deus Ele possa nos dar. Mas a estrela hoje que nos guia ao seu encontro é a fé. E nós precisamos pedir que Ele aumente a fé, que esta fé brilhe sobre nós, para que mesmo contemplando aquelas realidades que pode aparentemente nos amedrontar, que é o mal no mundo, nós continuemos com firmeza e com esperança. Por isso temos fé, por isso temos esperança e somos convidados todos a agir com caridade. Reconhecendo o menino que é nosso irmão, também devemos reconhecer naquele que está ao nosso lado, em tantos rostos que nós contemplamos todos os dias, não alguém estranho, não alguém que é diferente pelos seus aspectos, não alguém que possa se tornar um opositor. O mundo hoje nos tenta separar. A igreja, quando anuncia o Cristo, quer unir. É isso que nós proclamamos em toda a celebração. Estamos reunidos no amor de Cristo e devemos nos permanecer unidos, porque o Senhor nos faz todos irmãos. Então, quando também contemplamos o menino, nós nos reconhecemos todos como irmãos. Então cessa-se a indiferença, cessa-se as guerras, deve-se levantar a paz. Nós precisamos olhar para o outro com misericórdia e com amor. Repletos destes dons que são do alto, nós poderemos sim dizer que conhecemos e temos diante de nós o Salvador. É concreta a vida cristã, é encarnada todos os dias, no nosso labor, na nossa entrega, no nosso sofrimento, nos nossos dramas. Mas quando estamos sob esta luz, nós conseguimos ultrapassar os nossos limites. Nós saímos só de uma vida naturalmente para uma vida de sobrenatural. Uma vida santa. Uma vida que é verdadeiramente vida em Deus. Que Deus nosso Senhor faça brilhar sobre nós a sua luz. E que nós, quando consigamos ali em todos os dias enxergar o Cristo que brilha para nós, possamos também ser luz do mundo. Porque é esse o nosso dever. Sermos para os nossos outros irmãos sal da terra e luz do mundo. Que nosso Senhor nos ajude a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.